o episódio número 2 da atual temporada já começa com o Barry encucada. Puta merda, eu vou ter que morrer, não quero morrer, não sei o que e tal. Aí eles falou, não, meu amor, a gente vai salvar você, não sei o que, a gente vai dar um jeito. Da mesma forma como a gente mudou várias vezes o Jornal do Tempo, a gente vai mudar o futuro, não sei o que. O que a gente faz quando a gente recebe um diagnóstico? O que a gente faz, Renata? Bora ver se você vai saber responder da mesma forma que ela. Se você vai no médico e o médico fala, Renata, você está com AIDS. O que você faz? Tudo que eu tenho vontade de fazer e vou até a cura. Não é essa a resposta. A resposta da Ares foi, quando você recebe um diagnóstico, você vai procurar uma segunda opinião. Pode ser que o teste que o médico fez, um laboratório que o médico fez, foi conclusivo, mas se você fizer em outro, não foi conclusivo. E aí, não era a pessoa. E a Ares falou que ia buscar uma segunda opinião. Como que seria uma segunda opinião? O Barry teve a ideia, vou viajar para o futuro. Se a crise acontece dia 10 de dezembro de 2019, eu vou viajar para o dia 11. Foi a ideia dele. Vou ver como que vai ficar o mundo depois que eu morrer, caso eu morra. Daí ele fez isso. Se preparou, beijou a mulher, não, nós vamos lá, no sentido que vai só ele, né? Eu vou lá e tal, vou ver o que vai acontecer. Começou a rodar lá no Star Labs, quando de repente veio uma onda de matéria negra, que posteriormente ele descobriu que era antimatéria, e expulsou ele da viagem do tempo. Ele tava rodando, tava pegando a velocidade para poder atingir a velocidade ideal para viajar no tempo. Só que quando ele tava fazendo isso, veio num túnel lá, a antimatéria apareceu e expulsou ele. Não deu tempo dele chegar a viajar. E essa antimatéria meio que machucou ele. Se ele não fosse o Flash, se ele não se recuperasse rápido, ele tava morto. Daí ele ficou, mas que diabo está acontecendo? Aí ele criou uma espécie de mini Gideon. Colocou como se fosse tipo um robozinho que falasse aqui pra ele, tipo a sexta-feira 13 do Homem de Ferro. Ah, não sei o que, foi antimatéria, aconteceu isso, ele explicou pra ele o que aconteceu. Tá legal. Daí ele ficou pensando assim, nossa, com o que eu posso falar? Já sei, vou visitar o Flash da Terra 3. Aí ele foi lá visitar o Jay Garrick, e quem deu a ideia pra ele foi a Mini Gideon lá, o computadorzinho que ele tem. Ele foi pra Terra 3 visitar. Chegou lá e explicou, então, o monitor apareceu pra mim, falou que eu tô fudido, que eu vou morrer, e eu preciso saber o que vai acontecer pra saber se a minha morte vai valer a pena. Tentei viajar no tempo e não deu certo. Sei que você vai brigar comigo por causa disso. Aí o Jay Garrick falou, não, você fez certo, você tava certo, viajar no tempo pra saber se sua morte vai valer a pena ou não. Só que aí você não conseguiu viajar por causa da matéria negra, mas eu inventei aqui uma coisa super novidade, TechPix, não sei o que ao invés de mandar o seu corpo, a gente manda a mente. Não sei como, e ele disse que tinha inventado há anos atrás. Ele pegou e disse que colocou um capacete do Jay Garrick lá, colocou uns cabos na porra do capacete, disse que dava pra enviar o Barry, a mente dele, para onde ele queria ir. Quando de repente entra uma mulher ruiva lá na sala, oi amor, não sei o que, e aí o Barry, mãe? Aí assim, pra Renata, que como você não assiste, a série, eu vou tentar te explicar da seguinte forma. O Barry, que é o Flash da nossa Terra, ele foi visitar um outro Flash de outra Terra. Que não era o Barry, que era o Jay Garrick, que é um outro Flash. Ou seja, tem várias terras com várias pessoas, pode ter uma outra Renata, pode ter um outro Jesomi, Jonathan, enfim. Pode ter outras pessoas com outras vidas que sejam igual a gente. A série chama de Doppelganger ou Sósia. O Jay Garrick, que é o Flash da Terra 3, ele é o sósia do pai do Barry, da Terra 1. Ou seja, o pai do Barry, da Terra 1, lá na Terra 3, ele é o Flash. E o pai do Barry, da Terra 1, morreu. Aí tu imagina um choque quando ele descobre que o pai dele, que é o sósia do pai dele, era o Flash da Terra. A mãe do Barry morreu. Quem matou a mãe do Barry foi o Flash Reverso. E essa mulher que me aparece lá dando um beijo no Flash da Terra 3 é a sósia da mãe do Barry. Aí tu imagina assim, eu sei
que vai vir os biólogos de plantão comentar assim mesmo. Não sei o que, não sei o que. Mas imagina, tu tem o pai do Barry, da Terra 1, tu tem a mãe do Barry, da Terra 1, eles fizeram o tchananã, nasceu o Barry. Tu tem o mesmo cara, o mesmo sósia, que se fizer DNA é a mesma coisa, é a mesma pessoa só de outra terra, a mesma Renata, é o mesmo pai do Barry, é a mesma mãe do Barry, e eles têm um filho, vai nascer um Barry? Não. Eu sabia que alguém ia falar Vai isso. nascer o pai. Vai vir os biólogos de plantão, porque cada esperma e cada óvulo possuem genes diferentes. Na Terra 1, um esperma específico e um óvulo específico nasceu o Barry. Não quer dizer porque duas pessoas que sejam iguais vai ter filhos iguais, como foi o Barry na Terra 1. Se o pai do Barry e a mãe do Barry na Terra 3 tiverem um filho, não vai ser outro Barry. Mas... Dois gêmeos pra dar com dois gêmeos. Não, mas eu Se tiver dois sei. filhos, Ai, meu Os dois Deus. filhos vão ser primos ou irmãos. Ai, meu Deus do céu. O que eu quero dizer é que me deixe sonhar, porque o Barry cresceu sem o pai, que o pai tava preso, cresceu sem a mãe, que a mãe foi morta. Já pensou o Barryzinho lá da Terra 3, nasceu com o pai e com a mãe lá dele mesmo normal, tudo feliz, nasceu feliz da vida, tem uma família que ele sempre quis ter. É meu sonho e me deixe biólogo de plantão. Enfim, apareceu a Ruivinha lá, o Barry viu que era a mãe dele e tal, ficou meio assim, como ele ficou quando viu o Jay Garrick pela primeira vez, mas de boa. Se prepararam, colocaram o Barry numa maca, o chapéu do Jay Garrick, colocaram uns cabos lá meio de bateria que recarrega carro, fizeram uma chupeta, mandaram o Barry para o futuro. A mente do Barry, né? Chegando lá, o Barry viu só destruição. A matéria, no caso a antimatéria, engolindo tudo, comendo tudo, todas as pessoas, as cidades, tudo sendo engolido. Aí ele viu, primeiro, a Killer Frost sendo morta, no caso é o alter ego da Caitlyn, né? Viu o Ralph sendo morto, engolido pela antimatéria. Viu a Iris sendo morta. E ele viu o Vibro sendo morto. Mas eu fiquei pensando assim, peraí. Ele viu o Cisco com a roupa do Vibro sendo morto. Mas o Cisco perdeu os poderes na temporada passada. Como será que ele foi morto? Pode ser que seja linhas do tempo alternativa, terras alternativas, não sei. Mas fiquei curioso. Porque o que apareceu lá foi a Killer Frost com o uniforme que o Cisco fez. Se eu não me engano foi nesse segundo episódio. Apareceu o Ralph, a Iris e o Cisco morrendo. O Cisco bem no cantinho de lado, quase pra ninguém ver. Mas ele tava com seu óculosinho de vibe e sua roupa de vibe. Então, enfim. Será que o Cisco vai recuperar os poderes dele? Daí o Barry volta. O Jay Garrick e a Nora lá, que eu esqueci o nome dela, que não é Nora mais. Não vai ser Nora pra mim, porque é a mãe do Barry. Eles trazem o Barry de volta, o Barry fica meio que paraplégico porque tava tendo muita matéria no cérebro dele, tava sinapse muito rápido, ele não conseguia raciocinar para os músculos dele se mexerem. Daí ele explicou pro Jay Garrick lá, pro Flash da Terra 3, que realmente ele tá lascado, que ele tem que morrer porque vai morrer geral. Se ele não morrer, morre geral. Que ele precisa falar com a Iris urgente, que ele tem que falar com ela, que porra, a mulher dele, que ele vê ela morrendo, enfim. O Jay Garrick lá e a Nora da Terra 3 levaram ele lá para a nossa querida casa da Iris. Eles conversaram, não sei o que. Falou que ia dar um jeito, enfim, que ele tinha que morrer mesmo. Daí o Joe aparece, dá uns conselhos pra ele, fala que ele não tava desistindo. Porque, beleza, se tu sabe que tu vai morrer, Renata, é a mesma coisa da mãe do cara lá que desistiu, entre aspas. Dizendo tentar fazer uma cura e fez o que ela queria fazer. Não é desistir. Ele deu uma palavra chamada resiliência. Ou seja, ele falou assim, olha, eu sou policial. Eu sempre faço o mesmo caminho várias vezes todos os dias. Só que teve um dia em que chamaram lá, a polícia, eu fui atender, o cara atirou, a bala passou pela minha cabeça. Pelo lado, por cima, enfim. Ele voltou pra casa assustado.
achando que naquele momento poderia ter sido o fim dele. Que ele não ia ver mais o Barry, que ele tinha adotado, não ia ver mais a Iris, enfim, tinha acabado tudo pra ele. No outro dia ele tinha que trabalhar de novo. Ele ficou com medo de ir pelo mesmo caminho? Ficou, mas ao invés de desistir de ir pelo mesmo caminho e ir por uma rota diferente, ele foi pelo mesmo caminho, porque ele olhou pro distintivo dele. E ele disse que por mais que você enfrente o mesmo caminho, você já sabe o que vai acontecer, você vai porque é o seu dever. O dever do Flash é salvar todo mundo, é salvar as pessoas, ele tem um coração bom. Ele é resiliente, então ele não está desistindo de ir pro mesmo caminho. Ele sabe que é aquilo e ele vai enfrentar aquilo. E pronto. Aí o Barry, pô, é isso mesmo, caralho, começa a chorar e tal. Enfim. Daí o Barry, eles resolvem um caso lá do vilão do episódio. A única parte importante do vilão, no caso da vilã, do segundo episódio é que a prima dela lá entra pro jornal da Iris. Só isso que acrescenta. A parte mais importante é o Barry dizendo que ele não vai fugir, que ele não tá com medo, que ele é resiliente, que se tiver que ser, vai ser. Se a morte dele for para salvar milhões, ele vai morrer. E que a única coisa que ele quer fazer agora é formar um time para preparar o mundo. Não, ele quer formar um time para preparar o mundo sem o Flash. Ou seja, se hoje tem um mundo para o Flash, como ele vai preparar um time para o mundo sem o Flash. Então a gente imagina que nos próximos episódios ele vai querer formar um time, alguma coisa assim, vai falar com o Oliver, com a Kara, possa ser que apareçam os outros Supermans aí, será que aparece o Tom Welling, alguma coisa assim, Smallville, e acabou o episódio. Se você gostou das análises do episódio 1 e 2 da 6ª temporada de The Flash, deixa seu gostei, se inscreve no canal. E até semana que vem, porque vai sair o terceiro e a gente vai fazer a mesma coisa. Criando dúvidas e indagando. Se bem que indagar é a mesma coisa que criar dúvidas. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu gostei, compartilha com os amigos. E ativa o sininho e é nóis. Beleza? Acabou-se. Pronto. Espero que... Camarada. E essa aqui é a Renata. Oi, Renata. Sim, meu filho, não acredito. Bora ver como ela vai se levantar com câmera nos pés. Vai, Renata. Eu não vou levantar. Bastidores. Zero de bastidores. Vai, bastidores. Não. Esse daqui é o cenário. Meu quarto. Renata. Essa daqui é a minha cama que eu levanto pra poder colocar o Não vou tripé. botar isso no vídeo não, né? Ó, pode ser bastidores. Vai, nada de bastidores. Esse daqui é o meu cinto de roupa suja que eu coloco o tripé pra poder adequar com o cenário, as cadeiras que ficam aqui com a minha televisão, meu computador e a Renata levantando com câimbras. Para. Tá bom. Depois eu mostro o resto do cenário. Pegar minhas Bastidores.